A procura de liberdade. Então hoje nós vamos falar sobre essa temática que começa no interior dos Estados Unidos, na Virgínia, aonde um homem afrodescendente escravizado junto com sua família, a sua mãe, Vanessa, seu filho e a idosa, fogem de uma casa de madeira dentro de uma propriedade dos Moroni. E eles começam nessa trajetória, eles recebem, então vão pela mata, Mão Grande, que é o escravizado mais antigo, forte, diz, eu segurarei todos eles. O Moroni pega o Mão Grande, bate nele várias e várias vezes, de tortura, como uma tortura psicológica, e isso nós podemos entender o que vai acontecer nessa cinematografia brilhante, real. Enquanto isso, dentro da floresta, o rapaz Samuel está lutando por sua vida. A cada dia com Vanessa. O Moroni deseja a Vanessa intermitentemente, porque a Vanessa é filha dele. E ele não vai deixar a Vanessa sobreviver ou Vanessa sair daquele território ali livre. Ele então vai para o lado norte, eles vão de cavalo a pé na floresta lá do norte da Virgínia, muito frio, e lá eles encontram um homem, um abolicionista, que nem todos daquela época eram a serviço desse sistema horrível e pérfido, tinham missões abolicionistas, e o Sr. Getz, ele trabalha nesse sentido como um abolicionista. Ele leva pela ferrovia subterrânea dos Estados Unidos, ligando os Estados Unidos, ligando a Virgínia, passando pelo Rio Ontário, no Canadá, e dando a liberdade aos afrodescendentes. O México não possuía naquele tempo escravizados, mas os Estados Unidos possuía. E dentro dessa ferrovia, cerca de 100 milhões de afrodescendentes passaram através dos navios negreiros. Então, voltando à história, a senhora na floresta começa a contar a descendência do Samuel, vindo em um navio negreiro aportado pelos ingleses no século de 1790. O senhor John Newton coloca o navio e vai ao continente africano recorrer essas pessoas que consideravam escravizadas. Dentro desse navio negreiro, eles tinham péssimas condições de vida. O senhor Newton então recebe de sua esposa uma advertência, de sua noiva, a advertência que ela era luterana e estava começando os movimentos de Martim Lutero, saindo da Alemanha e indo para a Inglaterra. Ou seja, a Igreja Católica perde com a caída do rei George, perde bastante porque ele não admitia o rei Henrique não admitia a Igreja Católica por fatores pessoais de casamento. Mas os luteranos, eles colocam esses fatores pessoais de casamento na mesa e aceitam esse tipo de envolvimento com um rei casado que se separa de Ana Borgonha, e aí ele quer casar com outra pessoa. Então, nesse momento, a Inglaterra passa por novas transformações, mas não para o cunho escravocrata terrível que trouxe a Europa aos navios. Enquanto isso, dentro dos túneis subterrâneos dos Estados Unidos, da ferrovia subterrânea, conhecidíssima, onde hoje há espectros de fantasmas e há pessoas que utilizam transporte a nível espiritual, falando dentro dessas ferrovias, que são fantasmagóricas, verdadeiras caminhos aonde eles utilizaram para poder sobreviver nesse meio. Ele então toma um trem, enquanto isso o senhor Newton está aportando com seu descendente que veio à América, na África. Ele bota o descendente dele na África pequeno, com 11 anos. E lá, dentro do navio, passa por fome, diarreia, febre tifoide e várias outras doenças. São jogados o pai e a mãe da criança no mar, mas ele sobrevive. O senhor Newton então dá a ele, por ele ter 11 anos e ser o único ali, uma Bíblia, aonde ele enrola essa Bíblia. Só que dentro da Bíblia está escrito: liberte-se disso, John.
Saia dessa tormenta que você se encontra. Deus não habita nisso, isso não é bom. Dentro deste navio, ele vai passar pela pior tempestade de sua vida, formando assim, fazendo assim a música da graça, ou seja, o som divino de Deus, aonde ele ouve o som divino de Deus, dizendo para ele: John, não faça mais escravidão, não trabalhe mais com escravidão, John, você terá uma segunda chance. E essa música, ela é hoje tocada em toda Europa, em todo o mundo, como um hino abolicionista. Ele então está passando por provações. Ali, o descendente dele, de John, tem o mais velho escravo, onde ele bota um ser humano escravizado com uma corrente no pescoço. E esse homem começa a ficar doente e ele liberta ele tira os grilhões dele, ele começa a transformação. Deus começa a falar com ele antes da tempestade. E aí vem a tempestade e ele tem a certeza absoluta que ele está escravizando pessoas. Mas ele conclui essa etapa, leva essas pessoas para o continente europeu, para o continente americano. Lá eles são vendidos como peças. E John diz: nunca mais eu farei esse tipo de trabalho. Nunca mais. Ele volta para a Inglaterra, onde houve grande parte da imigração africana na Inglaterra. E isso nós podemos ver, e enquanto isso Samuel está lutando na floresta. A mãe do Samuel vem a falecer. O Samuel, então, vai para uma outra cidade, onde é ajudado dentro de uma cabana, de uma casa, onde há outros fugitivos. Eles são da igreja luterana. Então, existe esse movimento nos Estados Unidos forte, aonde o senhor Eric Douglas, que é um grande estadista americano que escreveu vários livros, que diz que sem a luta não há progressos. Ele implementa essa história toda e ele é da igreja americana de afrodescendentes, líder da igreja americana de afrodescendentes. Brilhante, escreveu diversos livros. O senhor Eric Douglas começa a fazer a movimentação e diz: a liberdade é importantíssima, mas ela sempre vem acompanhada da responsabilidade. Então, o que você vai fazer com a sua liberdade? O que você fará com a sua liberdade para que outros possam sobreviver dentro dessa liberdade, junto com você? Então, o Senhor, ele é um pastor que começa a colocar dentro do seu púlpito todas essas ideias e todas essas movimentações, e escreve diversos livros, inclusive um escravo americano, dentro dessa sinopse toda. Então eles vão eles têm esse objetivo de chegar até Nova York, até a cidade, até a igreja do Senhor, até o local do Senhor Douglas. E lá no trajeto eles encontram uma companhia de atores, aonde nós começamos a entender aonde nós começamos a entender o futurismo criado pelo senhor Leon Tolstói, que aborda esse tema importantíssimo das classes sociais. A França está passando por grandes movimentações revolucionárias nesse sentido, onde as pessoas não querem mais trabalhar nas fábricas, mas as pessoas querem ficar nos cafés, por causa da mão de obra escravocrata. A França, a Alemanha começa a passar por essa questão, e o senhor Tolstói, sendo da Rússia, implementa isso poderosamente dentro do manuscrito. Nós não somos bons, mas devemos ser os melhores. Então é mais ou menos isso. E ele implementa isso dentro da sociedade, atacando a sociedade burguesa, porque é um nicho da sociedade burguesa que lucra, enquanto há milhões e milhões nas fábricas sendo escravizados e morrendo de fome. Eu digo entre brancos e negros, entre afrodescendentes e caucasianos. Não há acepção de pessoas. Todos estão sendo colocados como mão de obra. Nesse mês inteirinho, o Brasil está passando por uma revolução que, em vez de escravocratas, estão vindo europeus, italianos e diversas mão de obra barata para as lavouras, sendo mão de obra escravizada, vive em condições subhumanas, não recebe alimentação, independente da sua cor, ou raça, ou etnia. São colocados como seres humanos escravizados. E o futurismo nessa questão toda engloba a arte, ou seja, os artistas. Os artistas começam a ver esse movimento de poder e começam a utilizar a arte como manifesto. Então essa arte já vem deste livro que eu recomendo as pessoas ver, Futurismo, do seu Leon, aonde aborda essas diversas temas, aonde a arte pode influenciar as pessoas, e ele vem a ter um relacionamento mais tarde com a senhora, hoje mexicana, que liderou diversos movimentos
a nível ou seja, de movimentos sociais no México. Então essa história toda trouxe diversos contratempos a nível da sociedade dentro da sociedade, trazendo um novo manuscrito, manifesto, e colocando essas ideias a nível bolcheviques mais avançadas, porque são pensadores estudiosos dentro da igreja, e os Estados Unidos vai passar por essa revolução. Ele então consegue, o senhor Moroni bota um capitão do mato perigosíssimo, que paga $1.500 em moedas para lucrar, trazendo Samuel e Vanessa. Quer a Vanessa de qualquer jeito. Ele encontra o Samuel na fronteira com o Canadá. Lá, diversas pessoas, há um tiroteio intenso, porque nem os caras que estão com ele aceitam o que ele está fazendo de tão ruim com aqueles dois que estão querendo a liberdade. Ele luta e o rapaz o mata. O próprio capanga dele mata ele nas correntezas, aonde Samuel pega as armas dele. E isso, eles estão sendo vítimas já caçados naquela casa. Eles invadem a casa, abrem os porões da casa, arrancam as madeiras do chão, como no nazismo, à procura deles, e não é eles. Então o senhor Moroni tem uma definição particular. Fugia quem não tinha ligações, mas quem tinha ligações tinha que ficar. Então há um objetivo, a vingança como objetivo, a vingança central como manivela, instrumento social daquela questão ali. Então vai ter sempre um cunho pessoal, vai ter sempre uma perseguição a pessoas, perseguição em todas as situações. Tem sempre um objetivo em questão naquela questão toda era a Vanessa, e ele não ia deixar. Na correnteza eles brigam, os próprios funcionários não aguentam, os maus tratos, espancam, estão matando e enforcando os negros na estrada porque não é o Samuel e não é a Vanessa. Então o que eles fazem? Eles vão no caminho, encontram homens que estão fazendo toras no caminho, enforcando as pessoas. Lá eles tentam dizer, quem é essa mulher aqui? A Vanessa, ela tem uma aparência, ela é filha do Moroni, então ela tem uma aparência de misturada, mameluco, então ela tem uma aparência de mulato, mais ou menos, o que faz com que ela se destaque na multidão. Os homens que estão ali fechando a redonda querem fazer abuso, mas ela é considerada uma peça. Então eles querem abusar da Vanessa. E aí o senhor Getz, que está com uma arma, que nunca apontou uma arma na vida, diz, aponta uma arma para aquela pessoa. Ele está numa luta. Sem a luta não há progresso. Então ele tem que levar essa moça para a fronteira. Então ele diz, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca utilizei uma arma. Com isso ele consegue salvar a Vanessa, todos. E consegue salvar o Samuel. A mãe vem a falecer e eles conseguem se libertar. O Samuel tem diversas crises existenciais de violência para tentar agir com a violência. E a Vanessa o tempo todo orienta ele através da palavra de Deus, através da libertação de Deus. E que eles iam conseguir. Eles então passam a fronteira do Canadá, formam suas famílias. Milhares de americanos passaram a fronteira do Canadá. O Canadá hoje subsiste e existe graças à exploração do algodão nas fronteiras com a Virgínia e graças à mão de obra escrava que produziu os Estados Unidos e o norte da Virgínia todo. Naquelas cidades, todas ali no norte da Virgínia, foram cidades escravocratas, aonde pequenos fazendeiros botavam aquela gente para trabalhar em condições desumanas, que não havia Deus, não havia nada para aquela gente. Eles não acreditavam. Então eles tramaram isso tudo, mas ela consegue sobreviver. E o senhor Moroni fica sem sua filha, que na verdade não era filha, porque ele não a considerava. Então, nessa história toda, nós temos o cunho, o quê? O cunho moral, até onde o ser humano consegue ir dentro da sua fisiologia e a arte como funcionalidade e libertação. Os movimentos são importantes. Por que os movimentos são importantes? Porque são existenciais. Porque precisam existir, precisam ter um contratempo, e sempre vai ter esse contratempo de cidade, lucro, dinheiro, cidade, lucro e interior, paz. Vai ter sempre esses contratempos. Isso nós podemos ver em vários manuscritos e vários livros que foram deixados e colocados dentro dessa questão que até hoje afeta as pessoas. Um núcleo só ganhando dinheiro enquanto há uma desigualdade imensa em volta disso tudo aí. Tá bom, gente? Então vamos pensar nessa questão. Uma só, poucos nichos ganhando enquanto há diversos fatores que não há hospital, não há muitas vezes condições humanas dignas de sobrevivência, porque há um desvio,
uma falta de equiparação social dentro desse nível. As pessoas têm que trabalhar, se metem nas cidades, fugindo assim dos campos, fazendo com que haja uma coisa praticamente uma vida líquida, né? Ou seja, a vida se transcorrendo e as pessoas em velocidade para tentar conquistar as posses, porque precisam botar os seus filhos na escola, ter boa alimentação, ter um plano de saúde, ter tudo, e no final elas não conseguem, muitas vezes, alcançar aqueles objetivos, porque há desigualdades, tá bom? Eu sou Márcia, médium vidente sensitivo e contadora de histórias. Obrigada.